Os backups do database do nosso SQL Server são fundamentais para que nós possamos fazer manutenções e restaurar caso alguma coisa seja apagada por acidente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer um backup completo de qualquer database do seu SQL Server e também como fazer a restauração desse backup que você fez. É muito importante que você assista esse vídeo completo, porque eu vou ensinar para você passo a passo para você não ter problema durante esse processo. Além disso, eu vou dar algumas dicas de ferramentas externas que você pode utilizar para fazer backup do seu database. No vídeo de hoje, nós vamos utilizar o SSMS, que nós falamos em alguns vídeos anteriores, que é o famoso SQL Server Management Studio, que é uma ferramenta da própria Microsoft gratuita que podemos utilizar para administrar os nossos databases do SQL Server. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo que você precisa saber para fazer backups e restore dos seus databases SQL Server. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde estamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 15 anos de experiência na área de informática. Dando continuidade ao nosso mini curso de SQL Server, hoje nós vamos falar sobre backups e restore. É importante você entender esses conceitos para você não ter problema na sua infraestrutura. Hoje nós vamos trabalhar diretamente com a própria ferramenta da Microsoft para fazer backups dos nossos databases. Se você quiser estudar e implementar ferramentas externas que podem ser melhores que a própria ferramenta nativa da Microsoft, você pode estudar sobre Vim Backup Replication, que é uma ferramenta fantástica que faz também backups de database. E uma outra ferramenta também é o Commvault. Eu vou deixar os dois nomes das ferramentas aqui na descrição do vídeo para você poder estudar caso você queira. Bom, tá tudo preparado lá no nosso servidor para a gente poder fazer isso. Mas antes de nós darmos início a esse conteúdo, eu vou pedir para você já deixar o seu curtir e inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito ainda. Muita gente assiste conteúdo e não é inscrito e pensa que é inscrito. Além desse conteúdo, tem muito mais coisas para você aqui na área de TI e também muita informação sobre a Itália também. Bom, sem mais delongas, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir a nossa ferramenta, o nosso SSMS, né? Para a gente acessar o nosso database, beleza? Então, vamos carregar ele aqui. Vou conectar, já ensinei vocês nos vídeos anteriores como se conecta, as formas de conexão, e aqui está o nosso database. Bom, você tem que entender que você precisa seguir alguns passos antes de você fazer um backup do seu database, entende? Principalmente quando você for fazer restore, beleza? O que acontece? Para você fazer um backup dele, você pode fazer um backup normal. O mais aconselhável é fazer um backup quando a ferramenta não estiver sendo utilizada. A ferramenta vai ser o serviço que está utilizando o database. No meu caso aqui, o meu database está funcionando no meu Vim One Client, então um servidor de monitoramento. Então, o mais aconselhável sempre que você for fazer um backup é parar o serviço, beleza? Então, como é que a gente para um serviço? Eu vou te dar um exemplo como se fosse numa empresa. Aqui eu vou abrir os serviços e eu vou parar o serviço que está utilizando o database. Qual é o meu serviço? O Vim One. Então, vou procurar aqui todos os meus serviços de Vim One, já achei aqui, ó. Vou estopar esse aqui. Vamos estopar todos. Por quê? É importante que você estope esse serviço para você ter mais tranquilidade para ele poder fazer o backup. Mas não só isso. O mais importante é, se você não conseguir parar o serviço, ele vai fazer o backup. Mas para fazer um restore de um backup que você utilizou, ele precisa estar parado, o serviço. Senão o database ele não faz o restore. Ele vai te dar um erro dizendo, olha, esse database está em uso, então eu não posso fazer um restore. Beleza? Então, parei o meu serviço aqui, o meu serviço de monitoramento não está funcionando, então isso quer dizer que o meu database está parado. Beleza? Então, é uma coisa importante que vocês têm que ter noção. Beleza, Gustavo, mas como é que eu faço um backup do meu database? A primeira coisa que você tem que ir é na aba Databases e aqui a gente tem os databases que foram criados. Tem do próprio sistema mesmo, que a gente não vai utilizar, e nós temos um database que eu criei para um outro vídeo aqui, que é sobre monitoring do Vim One. Então, é esse o database que a gente vai trabalhar hoje. O que eu tenho que fazer para fazer o backup? Eu clico o botão direito em cima do database que eu quero fazer backup, vou até na parte Tasks e depois procuro por Backup. Nessa parte de backup, ele vai pedir para você algumas informações. Primeiro, ele pergunta para você, Source,
qual é a origem do database que você quer fazer backup. Se você não selecionou o correto, aqui você pode trocar. No meu caso, está certo esse backup, é o Vim112, esse é o database que eu quero fazer o backup. Depois ele te pergunta o tipo de backup que você quer fazer. Você quer fazer um backup full, que é um backup completo, um backup diferencial. Bom, backup full, incremental, diferencial são termos e é importante você entender isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo, onde eu explico tudo sobre isso, a diferença de backup, archive, diferencial. É importante você entender os tipos de backup para você poder escolher o backup que mais se adequa às suas necessidades. E isso não se aplica somente aos backups aqui do nosso database do SQL, ele também se aplica para qualquer tipo de backup. Então, aconselho fortemente você a assistir esse vídeo, ele está muito legal, beleza? Nesse caso, eu vou querer um backup completo. Depois ele pode fazer copy only backup, você fazer só uma cópia do backup, eu não quero isso. Depois ele fala backup component, o que você quer fazer? Eu quero fazer um backup do database, beleza? Depois nós temos a destination, onde você quer salvar esse backup. Então aqui eu tenho duas opções, disk ou URL. Nosso caso, a gente vai utilizar o disk. Quando a gente configurou lá atrás o nosso servidor SQL, nós já tínhamos preparado um disco durante a nossa instalação e configuração do nosso local de backups. Nós temos aqui o disco F, que é DB Backup Vim1, que é diretamente desse database, beleza? Ah, Gustavo, mas eu não adicionei, quero adicionar um outro disco. Vamos supor que acabou o espaço nesse disco. Você pode clicar em Add aqui e você pode selecionar um outro diretório. Ah, eu quero utilizar um diretório E, eu adicionei um novo disco. Você só pode utilizar discos que estão conectados no seu servidor, não discos externos, beleza? A não ser que seja uma URL. Vou deixar na pasta padrão, que eu quero que seja aqui mesmo. Depois a gente tem Media Options. Aqui a gente tem algumas opções para a gente fazer o backup. Append to Extend Backup Set. O que isso quer dizer? Se você tiver feito um backup full, por exemplo, anterior, se você utilizar essa modalidade, ele vai incrementar as novas informações no backup já existente, entende? Então ele não vai criar um novo arquivo de backup. Ou você pode fazer o seguinte, você pode falar para ele, sobrescreva, né, para você sobrescrever o arquivo existente. Então o que ele vai fazer na segunda opção? Ele vai apagar o backup antigo e vai deixar somente esse novo. Nesse caso, como não tem nenhum, vai ser meu primeiro, eu vou deixar na primeira opção. E depois ele tem uma coisa interessante. Check Media Set Name and Backup Expiration. Por que isso? Eu vou ter que saltar aqui para voltar de novo. Quando a gente vai em Backup Options, nós podemos aqui colocar o nome do nosso backup set e a expiration. E o que acontece com isso? Aqui eu posso colocar Backup Full Database Vim112. Ok? Essa é uma descrição que eu posso ter colocado. E o que acontece aqui? Backup set will expire. Você pode colocar para esse backup ser expirado depois de um dia ou no dia X. Você pode escolher aqui, é importante você fazer isso, porque dessa forma você não fica deixando backups que não sejam necessários. Normalmente a gente utiliza essa ferramenta do próprio SQL para a gente poder fazer um backup momentâneo e fazer alguma modificação. O mais aconselhável é fazer uma rotina de backups, mas isso a gente pode tratar mais para frente. Então aqui você pode falar para expirar, esse backup vai se apagar depois de 0 dias, então ele não se expira, ou depois de 7 dias, 10 dias, ou a partir do dia X, Y. E o que acontece quando você marca essa opção e volta em Media Operation? Ele fala, check Media Set Name and Backup Expiration. O que ele faz com isso? Ele vai verificar se existe um backup, uma Media Set existente, e se ela estiver expirada, ela vai ser removida ou não, entende? Então, você pode fazer essas verificações, tá ok? Nesse caso, eu não vou precisar. E aqui você pode fazer Backup to a New Media Set e apagar os sets anteriores. Então você pode fazer um novo Media Set e apagar os anteriores nessa opção. Depois tem Reliability. Você pode fazer algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro é verificar o backup quando ele terminar, para ele fazer uma verificação e fazer uma performance. Eu não aconselho você também deixar continua com um erro, porque não é interessante. Beleza? Em Backup Options, aqui a descrição,
Esse arquivo aqui, por exemplo, ele vai poder se expirar depois de um dia. Por quê? Esse backup aqui eu vou usar momentaneamente, eu vou fazer as alterações que eu tenho para fazer no meu database e se tiver algum erro eu já vou restaurar agora. Esse trabalho dura no máximo 24 horas. Amanhã eu não preciso mais desse backup, então ele pode ser apagado. E na parte de compressão a gente pode utilizar as configurações padrões e também a parte de comprimir o backup. Você pode comprimir o backup se as ferramentas, o disco que você está utilizando tem essa tecnologia. No meu caso, o meu não tem, então eu uso a padrão. Agora, terminei tudo, clique em OK. Ele vai começar a fazer o backup. No meu caso, o backup ele vai ser muito rápido. Ó, ele já foi com sucesso, na verdade, porque não tem nada basicamente nesse database, entende? Então, ele é muito veloz. E como é que eu vejo se ele foi realmente, eu fiz o backup dele certinho? A gente vem aqui na pastinha dele, e eu posso ver que lá dentro do meu disco DB de backup, dentro da pasta, ele criou um arquivo de backup de 300 megas, que é um backup full do meu database. É sempre ele termina .back. Lembra como .backup. Se a gente vai em propriedades no arquivo, ele é um arquivo de backup. .back, um arquivo de backup, beleza? Ok, Gustavo. Fiz o backup, já sei como fazer backup, deu um problema durante a minha instalação, a minha modificação no meu database, preciso restaurar o database. O que eu faço? Já expliquei anteriormente, você vai lá para o serviço que utiliza esse database e agora você pode fazer o restore dele. Como é que eu faço o restore, Gustavo? Botão direito no database que você quer fazer a restauração, vamos na parte de tasks, depois vamos na parte de Restore. Aqui você pode fazer um Restore de um database ou de arquivos ou grupo de arquivos. Nesse caso, vai fazer um Restore de um database mesmo. E o que acontece? Quando ele abre essa opção, ele vê os databases que ele já fez backup aqui, que é o que a gente acabou de fazer. Você pode ver que ele te dá aqui, ó, o último backup foi feito mercoledì, é quarta-feira, dia 11 de setembro, né? E o horário que também ele te dá aqui, beleza? E você pode trocar o dispositivo ou o database que você quer fazer o restore, mas nesse caso ele te mostra a lista de todos os backups que você tem aqui. Então como é que a gente faz esse restore? A gente deixa ele marcado aqui, podemos fazer alguma alteração em files e opções. Nesse caso, a restauração ela não precisa fazer nada disso, você não precisa modificar nada. Se você fizer o restore aqui, ele vai fazer uma restauração completa, beleza? É uma dica que eu dou para você não precisar alterar nada. Outra coisa legal aqui no Descomplicando, galera, que se você puder apoiar mais ainda a gente já, deixando o seu curtir, o seu inscrever-se, aqui a gente tem agora a área de membros no Descomplicando, onde a gente tem uma série de conteúdos exclusivos para os membros. Então, se você quiser saber mais, tá aqui na descrição desse vídeo. Além disso, me segue nas redes sociais que eu sempre posto coisa muito legal e dica sobre o meu trabalho e meu dia a dia aqui na Itália. Todas elas estão aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então, tá aqui tudo certo, vou fazer o restore e aqui agora aperto em OK. Ele começa o processo de restore e pronto, o meu database teve o restore por completo. Mas por que ele fez por completo? Porque os serviços do meu Vim1, que é o meu serviço de monitoramento, estavam parados. Então é importante você fazer isso e sempre tenha calma. Trabalhar com databases da Microsoft, você tem que ter atenção. Esse vídeo, ele é longo, mas porque eu mostro para vocês passo a passo de tudo. Aqui no Descomplicando é assim mesmo. Seria muito fácil eu chegar e falar para você aqui, botão direito, tasks, backup, faz o backup, aperta OK e salvou. Isso é muito superficial e a gente não é assim no Descomplicando. Eu sempre mostro, explico para vocês cada coisinha, porque é assim que você vai se tornar uma pessoa muito boa na área de TI, beleza? E uma outra coisa, caso você queira crescer na área de TI, está tendo problema, quer saber como migrar, né, ou vir trabalhar com TI na Itália, eu presto consultoria e mentoria aqui no Descomplicando. Se você quiser saber mais sobre esse serviço, acesse o nosso site odescomplicando.com e lá tem mais informações, beleza? Se você chegou até aqui, curta e se inscreva no canal. Pronto, agora você já sabe fazer um backup e a restauração de um dos backups que você fez do seu database SQL Server. No nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre como apagar backups. Parece uma coisa banal, mas é importante, porque se você não fizer da forma correta, você vai deixar um problema nos logs do seu database e vai gerar uma série de problemas para você durante o seu trabalho. Então é importante que você assista esse próximo conteúdo também. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião e sugestões de conteúdos, eu leio e respondo tudo. Bom, a gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.